Vamos preparar para a gente ouvir a palavra de Deus. Hoje a gente vai ler Jó 32, 33, 34, 35, 36 e 37. Então abra sua Bíblia em Jó 32. A gente vai ler todo esse texto hoje. Espero que você não esteja ansioso para chegar em casa, tá? Mas Deus vai falar conosco através da sua palavra. Geralmente, e quando eu fui consultar outros pregadores que pregaram em Jó, porque a gente faz isso, tá? A gente, antes de pregar, a gente ouve outros sermões, procura outros pregadores que pregaram a mesma coisa, porque a gente vai copiando um pouquinho daqui e acolá, entendeu? E finge que pesquisou. A gente só copiou sermões dos outros aqui e ali, né? E geralmente ninguém lê Jó inteiro no púlpito. Isso é uma coisa que eu reparei muito. Porque Jó tem algumas repetições, tem muito texto. Geralmente as pessoas dão ali o tema geral de alguns versículos e passam por cima. E a intenção da gente é que a gente termine essa série em Jó tendo lido o livro de Jó inteiro. E isso é uma coisa muito legal, a gente está lendo o livro de Jó inteiro. Foi desafiador em sermões com mais capítulos, e certamente os períodos mais desafiadores são esses 3 sermões agora. O sermão passado também tinha muito texto, o sermão atual tem muito texto, e o sermão que vem também tem muito texto. Esses 3 sermões têm muito texto, mas a gente vai lê-los porque Deus está falando através da sua palavra, e a gente não quer desprezar isso, a grandeza da voz de Deus através do que Ele tem para dizer. Então vamos orar a Deus, pedir para que Ele nos abençoe, e a gente vai lendo o texto e passando por ele à medida que Ele vai se descortinando a nós. Então vamos orar. Senhor, obrigado pela sua palavra, obrigado pela sua verdade, obrigado por aquilo que o Senhor tem a nos dizer através do teu texto. Que o Senhor nos ajude para que nossa mente seja aberta por ti e os nossos corações sejam guiados pela tua lei. Nos dá foco para não ficar vagando na mente em outras coisas durante o sermão. Nos dá paciência para a gente ouvir, às vezes, longas leituras e instruções acerca da palavra de Deus em um sermão que talvez seja um pouco maior que o usual. Que o Senhor nos dê alegria de ouvir a tua palavra sendo pregada. Nos dá misericórdia para que possamos exercer sobre os outros aquilo que aprendamos. E que o Senhor nos dê fé para que durante os sofrimentos nós possamos aprender a como agir de forma que glorifique teu nome. Se nós oramos, no santíssimo nome de Jesus. Amém. O livro de Jó nos apresenta um novo personagem que não foi anunciado em nenhum outro momento ao longo dos 31 capítulos que precedem o momento que a gente chegou agora. Enquanto o Jó discute com 3 amigos, esses 3 amigos encerram seus argumentos. Eles não têm mais o que dizer. Diz o versículo 1 de Jó 32. Aqueles 3 homens pararam de responder a Jó porque ele se considerava justo. Aqui o narrador da história, aquele que conta o acontecido, estabelece que aqueles 3 amigos não têm mais o que dizer. Eles não têm mais o que falar, eles não conseguem mais expressar nenhum argumento sobre Jó, porque Jó se considerava justo, e aqui justo não é necessariamente alguém perfeito, alguém que não erra, mas alguém que era justo diante das acusações que os amigos estavam fazendo, diante da ideia de que aqueles amigos estavam dizendo que Jó sofria porque pecava. Ele sofreu o que sofreu porque tinha algum pecado oculto ou alguma coisa assim. Jó não aceitava essa conversa. Jó se defendeu dessas acusações, se defendeu apresentando coisas verdadeiras e palavras de justiça, também se defendeu com inverdades e com pecados e com declarações erradas acerca de Deus. Jó, o Jó do capítulo 1, 2 e 3 do seu livro, não é o mesmo Jó que segue conversando com os amigos. Jó, na sua defesa, escorrega e cai em muitas das coisas que diz. Isso deixa um personagem novo na história irado. Esse personagem se chama Eliú. Eliú é filho de Baruquel, o buzita da família de Rão. É o que diz o resto da passagem. E diz que esse jovem, o texto vai dizer que ele é um homem jovem, ficou indignado. Ele ficou irado. Assim como a voz dos amigos cessou, a ira de Eliú se acendeu. Ele ficou indignado contra Jó, porque este pretendia ser mais justo do que Deus. Eliú também ficou irado com os 3 amigos de Jó, porque mesmo não tendo o que responder, eles o condenavam. E aqui a gente tem uma ira de um jovem,
se levantando contra essas 4 pessoas divididas em dois grupos, né? E de um lado ele se ira contra Jó. A ira de Eliú contra Jó era porque Jó pretendia ser mais justo do que Deus. E aqui eu não acho que é a palavra de Eliú, eu acho que é a palavra do narrador, aquele que está escrevendo o livro, que a gente não sabe quem é. Ele está escrevendo o livro e ele diz que o motivo da ira de Eliú era o pecado de Jó. Jó queria ser mais justo que Deus. Jó pretendia ser mais justo que Deus. Se fosse uma declaração de Eliú, seria a percepção de Eliú. Mas eu não acho que é a percepção de Eliú. Eu acho que o autor está dando um fato. O próprio narrador já está julgando todo o arrazoado que a gente ouviu entre Jó e seus amigos. Jó quer se defender, Jó quer defender a sua justiça, mas Jó, na gana de defender-se, se vende como alguém mais justo do que o próprio Deus. A gente vê isso várias vezes quando ele diz que Deus abandonou a sua justiça, que Deus não deu o que lhe era justo, Deus não deu o que era de direito e tudo mais. Jó se levanta como se fosse maior do que Deus. Eliú fica indignado com isso. Eliú se sente ofendido, sente uma ira dentro do seu coração quando Deus é ofendido dessa forma. E ele fica irado com os amigos de Jó. Porque os amigos de Jó condenavam Jó, mesmo sem ter palavras para argumentar contra Jó. Eles não sabiam o que dizer, eles não tinham palavras de sabedoria, eles falavam contra Jó sem saber por que condenar Jó. Sabe quando você não é musicista, você não entende nada de música, e você vai num culto, não na Manaim, porque na Manaim isso nunca aconteceu, nunca acontece, e alguma coisa está fora de lugar no louvor? Não entendi as risadas. Não entendi. Acho injusto. E você não entende de música, mas tem alguma coisa que, sabe, não está no lugar. Algum andamento está errado, alguém está fora do tom, tem algo que você não sabe o que é. Se você tem um ouvido treinado, aí você identifica, não tem um negócio, tá meio, não sei quem está subtonando, não sei o quê. Eles tecnobabam, você nem o que é subtonar, né? Alguma coisa não está normal. Agora você, ser humano comum, você só sente que tem uma coisa que não está no lugar. Os amigos de Jó, aparentemente só sentiam que alguma coisa não estava no lugar. Eles condenavam Jó com violência, mas eles não entendiam o que era. Eles não entendiam bem qual era o problema do discurso de Jó. Porque o discurso de Jó tinha problemas, mas eles nem conseguiam entender qual era o problema do discurso de Jó para poder identificar o que é que Jó falava de certo e o que é que Jó falava de errado. Eles só condenavam. E condenavam, não por causa simplesmente do que Jó dizia, mas por causa de Jó estar vivendo uma vida de dificuldade, de sofrimento. Eles não estavam tão preocupados com as palavras de Jó, eles estavam muito mais preocupados com a circunstância de vida de Jó. Isso deixa Eliú indignado. Há uma ira que se manifesta aqui, uma ira em um jovem. Isso é muito perigoso. Jovem irado é força sem controle. Graças a Deus, a gente tem algo diferente aqui. Porque a gente tem Eliú manifestando uma ira paciente. O texto continua dizendo: Eliú, porém, havia esperado para falar a Jó, pois os outros eram mais velhos que ele. Quando Eliú viu que aqueles 3 homens já não tinham o que responder, ficou irado. Eliú não era aqueles jovens apressados que já ficou com raiva logo no começo e ficou passando na frente dos outros. Ele espera o capítulo 32. Há pelo menos 31 capítulos em Jó, pelo menos 29 capítulos em Jó, onde há discursos e Eliú não diz nada. Ele ouve, ele espera, ele senta pacientemente diante dos mais velhos e deixa que os mais velhos falem. Diante do fracasso do discurso dos mais velhos é que ele entra, de fato, para falar. E fala com ira, e uma ira justa, e uma ira boa, uma ira correta. E ele fala com uma ira sábia, porque a sabedoria nem sempre é pacata, porque a sabedoria que provém de Deus nem sempre fala baixo. Às vezes a sabedoria de Deus é um trovão nos nossos ouvidos. Às vezes a sabedoria de Deus fala alto, às vezes a sabedoria de Deus nos repreende, às vezes a sabedoria de Deus nos humilha e nos machuca. Ele fala com ira, mas ele fala como gente grande. Fala com profundidade, fala com a clareza que nem os outros possuíam. Ele dá motivos para falar, porque Eliú não tinha direito de falar diante dos mais velhos. Dentro de uma cultura de honra, como era a cultura judaica antiga, você tinha um cenário que se um jovem se pronunciasse diante dos velhos, era arriscado ele levar um tapa na cara. Ele não tinha esse direito. Ele tinha que pedir para se expressar.
Isso lembra muito o cenário real, em que você não tinha o direito de estar na presença do rei. Se você entra na sala do rei, se o rei não estender o cetro para você, você vai ser morto. Você vai ser assassinado dentro da lei, porque você foi para a presença do rei. Isso acontecia também em micro-relações. Jovens não tinham o direito de falar alto, de se expressar diante de homens sábios e mais velhos em suas contendas. Eliú é um homem jovem que se levanta e justifica o seu direito de falar. Ele primeiro diz que a sua sabedoria vem de Deus e não da velhice, porque muitas vezes a gente acha que a velhice necessariamente traz sabedoria, mas às vezes a velhice chega antes da sabedoria. Às vezes a velhice é só a oportunidade de acumular burrice, de acumular tolice, de acumular falta de entendimento. Normalmente a idade traz sabedoria, mas às vezes a gente abandona a matéria-prima do conhecimento e abandona o que deveria ser o conhecimento de Deus. Eliú deixa claro que a verdadeira sabedoria vem de Deus, e não da idade, não do estudo, não da experiência, mas de um Deus que manifesta a sabedoria. Normalmente isso é dado aos velhos, mas às vezes Deus ilumina jovens para corrigir os velhos. Ele diz: na verdade, há um espírito no homem e o sopro do Todo-Poderoso lhe dá entendimento. Os de mais idade não são sábios, nem os velhos os que entendem o que é reto. Por isso digo, escutem o que vou dizer e também eu darei a minha opinião. Primeiro ele se justifica dizendo que ele tem sabedoria, porque a sabedoria vem da mão do Senhor. Mesmo ele sendo jovem, ele justifica que tem uma sabedoria maior do que daqueles velhos que estavam com ele. Às vezes, a gente tem que abandonar o estereótipo do velho sábio. Às vezes, jovens vão corrigir e repreender idosos. Claro que é uma forma de fazê-lo. Eliú, com uma ira santa, faz de forma paciente. Nós, como jovens, às vezes queremos nos impor e não entendemos que geralmente os mais velhos são mais sábeis. Mas, novamente, os mais velhos precisam ter a humildade de reconhecer que, às vezes, Deus vai falar e nos ensinar através de pessoas mais jovens também. Porque a sabedoria não vem simplesmente da idade, a sabedoria vem da mão do Senhor em instruir tanto jovens quanto velhos. O sábio também é aquele que considera antes de falar. E Eliú foi esse homem. Eliú mostra a sua sabedoria dizendo que fiquei calado esse tempo todo, deixei vocês falarem, agora que vocês estão calados é que eu quero abrir a minha boca para instruir de alguma forma. Ele diz: eis que esperei até que vocês falassem e dei ouvidos às suas considerações, enquanto quem sabe buscava o que dizer. Dei atenção ao que diziam, mas nenhum de vocês conseguiu refutar Jó, nem responder a seus argumentos. Portanto, não me venham com a desculpa de que só Deus pode vencê-lo e não homem. Ora, ele não me dirigiu palavra alguma e eu não lhe responderei com as palavras que vocês usaram. Então Eliú está dizendo: esperei vocês, deixei vocês falarem e vocês não conseguiram. Me dei a oportunidade porque eu tenho uma sabedoria que vocês não têm. Sou arrogante o que Eliú fala, mas Eliú está se levantando em repreensão. O que Eliú está dizendo só é arrogância se for mentira. O que Eliú está dizendo só é arrogância se for mentira. Se é verdade, se ele tem uma sabedoria a mais do que a desses homens e tem o que instruir além daquilo que esses homens instruíram, então eles realmente deveriam ouvi-lo se eles fossem homens tementes, como foram e ouviram. Ele também vai dizer que o jovem se torna sábio com o tempo, como um vinho que envelhece, e que Eliú, com o tempo e com a sabedoria, foi aprendendo a como expressar a verdade de Deus. Jó, que ele fala diretamente a Jó, os três estão pasmados, falando dos amigos. Já não respondem, faltam-lhes as palavras. Será que devo esperar, pois não falam e estão parados e não mais respondem? Também eu, de minha parte, vou responder e darei minha opinião, porque tenho muito o que falar e o meu espírito me constrange. Eis que dentro de mim sou como vinho sem respiradouro, como odres novos prestes a arrebentar. Permitam-me, pois, que eu fale para poder desabafar. Abrirei os lábios e responderei. Não tratarei nenhum de vocês com parcialidade e não vou lisonjear ninguém, porque não sei lisonjear. Se assim fizesse, em breve me levaria a meu Criador. Então ele diz que como jovem ele era como um vinho novo, mas todo vinho novo fermenta em algum momento. Processos de pasteurização não existiam naquela época. Então, se você deixasse um vinho, um suco de uva recém-colhido por muito tempo num odre, em algum momento ia ficar
alcoólico, ele ia fermentar. O odre era um cantil feito de peles de animais que recebia aquele tipo de bebida, não tinha respiradouro, ele ficava fechado, então quando a bebida fermentava, ela aumentava de tamanho, então aquela pele de animal esticava. Como não tinha respiradouro, a pele esticava, então ficava aquela bebida alcoólica ali dentro daquele odre, e ele se diz como um vinho que está querendo explodir. Está querendo sair do odre, porque há uma sabedoria contida nele que ele quer poder expressar aquelas pessoas. E ele argumenta também dizendo, e aqui já entra em Jó 33, que ele era igual a Jó, porque ele foi criado também por Jó. Foi criado também por Deus igual a Jó. E agora, Jó, escute os meus argumentos e dê ouvido a todas as minhas palavras. Passo agora a falar, e minha boca fala a língua, os meus argumentos provam a sinceridade do meu coração, e os meus lábios proferem o puro saber. O Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me dá a vida. Responda-me se for capaz, prepare os seus argumentos e apresente-se diante de mim. Eis que diante de Deus sou igual a você. Também eu fui formado do barro, por isso não tenha medo de mim. A minha mão não será pesada sobre você. Então ele está argumentando que ele pode falar com a sua sabedoria, porque ele também foi criado por Deus, assim como Jó foi. Do Todo-Poderoso foi quem o constituiu pelo seu espírito, e por isso ele não ia maltratar Jó, como os amigos maltrataram pura e simplesmente, porque ele entendia que Jó era tão valioso quanto ele, e ele esperava que Jó o ouvisse. Porque ele também era criado pelo mesmo Deus que Jó é dotado da mesma e veio do mesmo barro que Jó veio. Então há um jovem irado, desejoso por defender a Deus. Uma ira que provém de sabedoria e que age com paciência. A gente geralmente acha que ira geralmente é descontrole. Mas há um jeito paciente, santo e cuidadoso de ficar irado. E é aquilo que Eliú faz aqui, em usar a ira que se levanta contra os amigos de Jó e contra Jó, pelo modo como ofenderam a Deus, de forma a defender o próprio Senhor, não usando palavras de violência, mas usando as palavras que provêm da sabedoria de Deus. Essa mensagem fica, antes da gente iniciar, de fato, o que diz Eliú sobre Jó, que Deus, durante o nosso sofrimento, usa as fontes mais variadas para nos corrigir e nos consolar. Muitas vezes a gente espera que os canais oficiais nos instruam e nos consolem. Então a gente ouve a sabedoria de um pastor, a gente ouve irmãos mais velhos, ouve um pai, ouve um conselheiro, e às vezes Deus tem algo a nos dizer através dos filhos, através dos adolescentes. Deus tem algo a nos dizer através de gente menos estudada, gente com menos formação. Às vezes Deus tem algo que nos dizer através de pessoas que socialmente talvez não tivessem nem o direito de falar com a gente. Ou talvez você tenha excluído a possibilidade de chegar até você. Deus quer nos ensinar e Deus quer nos instruir, e Deus usa não apenas os presbíteros, os sábios, os mais velhos, os pastores, os homens de cabelo branco. Às vezes Deus nos ensina através do comercial de TV. Às vezes Deus nos consola no sofrimento através de uma música. Às vezes é uma frase num para-choque de um caminhão e tu se derrama diante do Senhor. Deus está falando com a gente, Deus está nos instruindo, Deus está nos consolando, e a gente precisa ouvir a voz de Deus de onde quer que ela venha. Precisamos manter os ouvidos abertos a Deus durante o sofrimento, porque Jó ouviu seus amigos que deveriam consolá-lo, e os amigos se tornam opositores. O jovem se torna aquele que instrui Jó da forma como Deus deseja instruí-lo. É interessante que aqui no fim do livro, Eliú aparece repreendendo Jó, e então Deus aparece repreendendo Jó. E Eliú e Deus compõem uma díade de repreensão e de cuidado a Jó aqui na passagem, de forma que o que Deus diz nos próximos capítulos dá continuidade ao próprio argumento de Eliú. Isso nos faz entender que as falas de Eliú não são falas do erro, como foram as falas dos seus amigos. Quando Deus aparece mais à frente no fim do livro, ele repreende os 3 amigos de Jó, mas não repreende Eliú, o que nos faz entender também que as palavras de Eliú são palavras que dentro da estrutura do livro são boas e não palavras erradas, como as palavras dos amigos de Jó. Então o que esse jovem diz a Jó? Esse jovem aponta 5 pecados que Jó cometeu na sua defesa contra
a acusação de seus amigos. E veja, há uma grande diferença entre o discurso dos amigos de Jó e o discurso de Jó. Desculpa, o discurso de Eliú. Porque os amigos de Jó repreenderam Jó por um pecado que ele deve ter cometido, segundo eles, que justificava todo aquele maltrato que ele estava recebendo de Deus. Então veja, quando a gente lê os amigos de Jó, eles estão tentando acusar Jó de uma forma a justificar porque é que ele está sofrendo tanto. Eliú não está fazendo isso. Por isso, quando a gente lê as repreensões de Eliú, a gente pode se confundir achando que ele está simplesmente dizendo o mesmo que os amigos de Jó diziam em algum momento. Ele está repreendendo Jó pela defesa dele diante dos amigos e por aquilo que ele disse diante da acusação de seus amigos. Jó não tinha cometido nenhum pecado para que Deus o estivesse punindo, e por isso os amigos de Jó estavam errados. Mas Jó, na sua defesa diante dos amigos, começa a tropeçar nas palavras e falar coisas erradas contra Deus, de forma a ser digno agora da repreensão que ele recebe de Eliú. Eliú começa dizendo que primeiro Jó peca em pensar que Deus está contra ele. Isso a gente lê no capítulo 33. Ele diz, na verdade, você falou diante de mim e eu ouvi o som de suas palavras, dizendo, estou limpo, sem transgressão, sou puro e não tenho iniquidade. Eis que Deus procura pretextos contra mim e me considera seu inimigo. Prendeu os meus pés com correntes e observa todas as minhas veredas. Esse é o discurso de Jó, parafraseado aqui por Eliú. Então Eliú diz, devo lhe dizer que nisto você não tem razão, porque Deus é maior do que o homem. Por que você discute com ele, afirmando que ele não presta contas de nenhum de seus atos? Pelo contrário, Deus fala de um modo, sim, de dois modos, mas o homem não atenta a isso. Em sonho ou em visão de noite, quando o sono profundo cai sobre as pessoas, quando adormecem na cama, e então lhes abre os ouvidos, e lhes fala e lhes sela a sua instrução, para afastar o ser humano de seus planos e livrá-lo do orgulho, para guardar a sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada. Primeiro, ele diz que Deus fala. Deus não está contra aquele que sofre, porque Deus continua falando com aquele que sofre. Deus nos coloca em situações de sofrimento e Deus se comunica conosco no sofrimento. Deus nos livra do orgulho, da cova, da espada, através das provações. Ele continua dizendo, também no seu leito é castigado com dores, com incessante conflito em seus ossos, de modo que abomina o pão e detesta até a comida mais saborosa. A sua carne, que se via, agora desaparece. Seus ossos, que não se viam, agora aparecem. A sua alma está perto da morte e a sua vida se aproxima dos que trazem a morte. Deus traz castigo com dores. Eu acho que Eliú não está falando de castigo aqui como punição por pecado. Eu acho que Eliú está falando de castigo como um flagelo, como Deus trazendo dor e dificuldade, não necessariamente como referência a um pecado específico. Mas ainda que o seja, Eliú não está necessariamente dizendo que Jó está sendo castigado por Deus. Mas Eliú está argumentando acerca do modo como Deus traz dores e dificuldades sobre os homens, a fim de instruí-los, de ensiná-los, de falar com eles e de dar para eles proximidade com Deus. Porque Deus fala e então Deus traz dor na sua fala. Você quer ouvir a voz de Deus? Ouvir a voz de Deus, às vezes, é deixar teus ossos à mostra. Ouvir a voz de Deus é, às vezes, encontrar flagelo. Ouvir a voz de Deus, muitas vezes, é ser castigado com dores no leito. Você quer ouvir Deus falar com você? Você quer ouvir a voz de Deus? A voz de Deus nem sempre é uma brisa suave. Às vezes a voz de Deus nos coloca em situações difíceis, porque é só assim que a gente consegue ouvi-lo na nossa pequenez, na nossa fraqueza, no nosso pecado. Gregório o Grande, comentando acerca do livro de Jó, nos primeiros anos do cristianismo, ele escreve que quando Deus nos castiga com dores na nossa cama, fazendo com que os nossos ossos defiem, e que fazendo com que nós não possamos nos orgulhar das nossas virtudes, nos deixando abatidos e profundamente aborrecidos com a nossa enfermidade. Deus nos livra do orgulho através da dor e da dificuldade. E ele continua dizendo, porque quando avançamos em direção a Deus, se nenhuma provação impedisse o nosso progresso, nós poderíamos acreditar que somos pessoas de alguma força.
mais uma vez, que o governo divino lida assim conosco, a fim de que possamos lembrar de nossa enfermidade, aprendemos, enquanto avançamos, que somos o que somos por dom divino. Deus nos deixa sofrer para que a gente lembre que qualquer mérito, que qualquer obra, que qualquer avanço na nossa vida vem pela mão dele. Irmãos, eu tenho aprendido ao longo do tempo que homens dotados, que homens e mulheres da parte de Deus, cheios de talentos, cheios de qualidades, cheios de algo para dar, precisam ser homens feridos por Deus. Precisam ser quebrados por Deus até o miolo. É a única forma de Deus livrar-nos dos nossos corações podres. É a única forma de nós ouvirmos a voz de Deus quando a gente só quer ouvir a nossa própria voz. É quando Deus nos coloca na provação. Se a gente não passa pelo sofrimento na nossa caminhada, a gente passa a acreditar que a gente conseguiu algo pelos nossos próprios méritos, pelas nossas próprias capacidades, pela nossa própria glória. E Deus nos permite sofrer para que a gente ouça, que na verdade nós não somos nada, que na verdade nós não temos nada, e de que tudo o que temos, construímos e conquistamos veio da mão de Deus nos entregando de graça. Porque a gente não consegue. O sofrimento nos lembra disso. O sofrimento nos aproxima de Deus e nos leva a uma vida de mais arrependimento. Ele continua dizendo: se com ele houver um anjo intercessor, um dos milhares, para declarar ao homem o que é certo, então Deus terá misericórdia dele e dirá ao anjo: livre-o, para que não desça a cova. Já achei um resgate para ele. Então a sua carne recupera o vigor da infância e ele volta aos dias da juventude. Ele ora a Deus, que se agrada dele, com alegria vê a face de Deus, e Deus lhe restitui a sua justiça. Depois cantará diante de todos e dirá: pequei, perverti o direito e não fui punido como merecia. Deus livrou a minha alma de ir para a cova e a minha vida verá a luz. Deus nos coloca no sofrimento para nos aproximar dele. É isso que a gente lê em Paulo, em Romanos capítulo 8, quando ele diz que fogo, que profundidade, que morte, que fome, que angústias, que a profundidade, que a espada, que sermos entregues à morte todo dia, como ovelhas ao matadouro, nos faz mais que vencedores, porque nos faz mais parecidos com a pessoa de Jesus. É isso que lemos em Tiago capítulo 1, quando ele diz que o sofrimento gera em nós perseverança, gera em nós a capacidade de permanecer e não retroceder. Quando sofremos, quando passamos pela dificuldade, Deus está falando conosco. Cada dor é voz de Deus. O câncer é voz de Deus, a falência é voz de Deus, a solidão é voz de Deus, a depressão é voz de Deus. Deus está falando quando nos coloca na dor. E Ele está falando coisas que nem sempre a gente está capacitado para ouvir. E Ele está falando coisas que nem sempre a gente consegue entender, mas através das lentes e dos olhos da fé, a gente consegue saber que Deus continua do nosso lado, que Deus continua ao nosso favor, que Deus está nos tornando mais que vencedores, através de circunstâncias que a gente daria tudo para evitar, e que a gente até tem que se esforçar por evitar, mas que quando chega, a gente entende que Deus não nos abandonou. A gente entende que Deus está conosco, Deus ainda está ao nosso favor. Deus não está ao seu favor, não é apenas quando você consegue pagar os boletos. Deus não está ao seu favor, não é apenas quando você consegue um marido ou uma esposa. Deus não está ao seu favor, não é apenas quando a saúde está em polpa. Deus está ao seu favor na tristeza, na solidão, na falência, na falta de saúde, na dor. Deus continua ao seu favor quando a dor vem. E Deus continua falando quando a dor vem. O nosso erro é tentar limitar a nossa compreensão do favor de Deus, a nossa percepção de como as coisas estão aqui. E se está doendo, então Deus está com raiva de mim. Então se faliu, é porque Deus não queria. Então se está com conflito, é porque Deus abandonou. Deus continua perto, mesmo nas piores e mais difíceis circunstâncias. E Deus continua falando, mesmo quando tudo vai mal. Eis que Deus faz tudo isso 2 ou 3 vezes no seu trato com o ser humano, para reconduzir da cova a sua alma e iluminá-lo com a luz dos viventes. Agora, Jó, preste atenção e escute o que vou dizer. Fique calado porque vou falar. Se você tiver alguma coisa a dizer, diga, fale, porque gostaria de lhe dar razão. Se não escute o que vou dizer, fique calado, eu lhe ensinarei a
a sabedoria. Irmãos, o sofrimento nos aproxima de Deus. E a gente peca quando, durante a dificuldade, a gente acha que Deus está contra nós. A gente peca quando, durante as circunstâncias difíceis, a gente acha que Deus nos abandonou, que Deus não está mais do nosso lado, que Deus não está mais a nosso favor. E isso é Satanás tentando nos convencer de suas mentiras. Mesmo quando as coisas vão mal, Deus continua perto, continua do nosso lado, continua falando conosco. A gente só tem que calibrar o ouvido para ouvir a voz de Deus. Só tem que calibrar o ouvido para entender o que é que Ele está nos ensinando durante o sofrimento. Não sei por que você sofre. Sei que se você está em Cristo, Deus continua do seu lado no sofrimento. Não aceite a ideia de que Deus está contra você quando as coisas vão mal. Em segundo lugar, Eliú vai dizer que Jó peca ao dizer que Deus está sendo injusto com aquele sofrimento. Ele continua dizendo, e agora a gente entra no capítulo 34. Eliú disse mais: vocês que são sábios, ouçam as minhas palavras. Vocês que são instruídos, escutem o que eu vou dizer. Porque o ouvido avalia as palavras, assim como o paladar prova a comida. Escolhemos para nós o que é direito. Conheçamos entre nós o que é bom. Porque Jó disse: sou justo, e Deus tirou o meu direito. Apesar do meu direito, sou considerado mentiroso. A minha ferida é incurável, embora não tenha cometido nenhum pecado. E aqui a gente tem um Jó que julga que Deus estava sendo injusto com ele, que Jó merecia e estava sendo tratado como não merecia, que Jó tinha um direito e o seu direito lhe estava sendo negado. Então Eliú diz: será que existe outro homem igual a Jó que bebe e zombaria como se fosse água? Ele segue o caminho dos que praticam a iniquidade e anda como homens perversos, porque diz: de nada adianta o homem ter o seu prazer em Deus. Aqui Eliú parece que está acusando Jó igual seus amigos acusavam, mas aqui ele está repreendendo as falas de Jó aos amigos e não julgando a vida inteira de Jó e dizendo que esse era o motivo do seu sofrimento. Mas Jó realmente falou com zombaria, falou com iniquidade, e ele diz que anda com homens perversos. E aqui é muito interessante, porque ele critica Jó por repetir e por dar vazão àquilo que seus amigos estavam dizendo sobre ele. E para Eliú, isso era andar com homens perversos. Veja, as nossas oposições nos moldam. Nós somos moldados também por aquilo que nos opomos constantemente. Nós não somos moldados apenas por aquilo que gostamos, somos moldados também por aquilo que nos esforçamos dia a dia a odiar, e a contrapor, e a não ter. Jó foi moldado por aqueles que ele discordava e repreendia. E ele diz: por isso, vocês que têm entendimento, me escutem. Longe de Deus praticar a maldade, e longe do Todo-Poderoso o cometer injustiça. O que é que Jó estava dizendo? Deus está sendo injusto comigo. Deus não está agindo com justiça. Ele está dizendo: isso é mentira, porque Deus é justo. Longe de Deus cometer qualquer injustiça, pois Deus retribui ao homem segundo as suas obras, paga cada um conforme o seu caminho. Na verdade, Deus não pratica o mal. O Todo-Poderoso não perverte o direito. Quem lhe entregou o governo da terra? Quem lhe confiou o universo? Se Deus pensasse apenas em si mesmo e fizesse voltar para si o seu espírito e o seu sopro, toda a humanidade morreria ao mesmo tempo e o homem voltaria ao pó. Se Deus fosse injusto, na primeira fagulha de injustiça de Deus, nós explodiríamos. No primeiro momento em que Deus parasse de se importar conosco, nós definharíamos, viraríamos pó, todos ao mesmo tempo. Dizer que Deus é injusto é não entender o que isso significa. 1 segundo de injustiça de Deus colocaria todo o universo em colapso. É impossível pensar em um Deus injusto. A gente voltaria ao pó. Dele é o direito, dele é a justiça, longe dele praticar a maldade. Como Deus pode ser injusto? É o que defende Eliú contra as palavras vãs de Jó. Portanto, se você tem entendimento, escute isso. Dê ouvidos ao som das minhas palavras. Se Deus odiasse o direito, será que ele poderia governar? Será que você quer condenar aquele que é justo e poderoso? Será que alguém dirá a um rei: você não vale nada? Ou diria aos príncipes: seus perversos? Quanto menos dirá isso,
Àquele que não privilegia os príncipes, que não favorece o rico em prejuízo do pobre, porque todos são obras de suas mãos. Ele está dizendo que Deus não aceita suborno, que Deus não é daqueles juízes iníquos que podem ser comprados pelo dinheiro dos poderosos. Deus não está pervertendo a justiça. Jó acha que Deus está pervertendo a justiça porque Jó passa a achar que ele merecia alguma coisa, quando na verdade Deus age de acordo com o que é reto, com o que é bom, com o que é justo. De repente, ele vai dizer, morrem no meio da noite, as pessoas são abaladas e passam, e os poderosos são levados por uma força invisível. Os olhos de Deus estão sobre os caminhos do homem, e veem todos os seus passos. Não há trevas nem sombra profundo bastante, onde os que praticam a iniquidade possam se esconder. Pois Deus não precisa observar o homem por muito tempo, antes de o fazer comparecer em juízo diante dele. Deus arrasa os poderosos sem os inquirir e põe outros em seu lugar, porque ele conhece as obras deles. De noite os transtorna e eles são esmagados. Ele os castiga como se fossem ímpios, à vista de todos, porque se afastaram de Deus e não quiseram compreender nenhum de seus caminhos. E assim fizeram com que o grito dos pobres subisse até Deus, e este ouviu o lamento dos aflitos. O que Eliú está dizendo é que Deus está próximo do caminho dos homens, que Deus sabe como vive o justo, Deus sabe como vive o ímpio, Deus vê o tormento do pobre, Deus vê a injustiça dos ímpios poderosos, e Deus está perto. Deus vê, nada escapa aos olhos de Deus. Ele faz juízos corretos, ele age de forma certa, porque ele está diante dos homens e os vê e os ouve e age de forma correta. Se ele se calar, quem o condenará? Se encobrir o rosto, quem poderá vê-lo? Mas ele está acima dos povos e das pessoas, para que o ímpio não reine e não haja quem iluda o povo. Deus não é injusto. O nosso sofrimento não é injustiça de Deus. Achamos que Deus está sendo injusto no nosso sofrimento e atacamos o caráter de Deus durante o nosso sofrimento quando a gente esquece que Ele é a própria justiça e quando a gente acha que Ele nos deve alguma coisa, de que uma vida boa é nosso direito, de que nós temos o direito de uma vida tranquila, que nós merecemos uma vida em paz, que a gente merece saúde, que a gente merece prosperidade, que a gente não merece nada. A gente não merece nada. Você não merece nada. Se Deus nos desse o nosso direito, o fogo do inferno cairia imediatamente sobre nós. Se Deus nos desse o que a gente merece, nós estaríamos caminhando de novo e de novo para o caminho da ira, para o caminho do desespero. A gente não merece sequer perdão. Deus nos dá perdão por misericórdia e graça. A gente às vezes acha que o perdão é uma obrigação divina. É como se o arrependimento fosse um dinheiro que eu estou pagando na esquina para comprar um produto. Então eu chego em Deus, me arrependi. Ele, opa, está aqui o que lhe deve, o que eu lhe devo. Ninguém sabe, não é assim que funciona nenhum relacionamento. Imagina um casamento que funciona com o marido indo para o cabaré todo dia e acha que é só chegar em casa, pedir desculpa e está tudo bem. Não está tudo bem não, brother. Vai dar problema isso aí. Vai dar assassinato talvez, né? Mas vai dar problema esse negócio. Não é assim que o perdão funciona, como se fosse uma obrigação. Eu fui professor do Cibima por alguns anos e geralmente funcionava assim: o aluno chegava no primeiro trabalho e dizia: professor, pelo amor de Deus, eu não consegui entregar. Deu um problema lá na igreja, o cachorro comeu o meu trabalho e morreu não sei quem, eu preguei no velório. Pastor, por favor, deixa eu mandar hoje até meia-noite, pelo amor de Deus, por e-mail. Eu disse: tá bom, pode mandar. Aí no segundo trabalho ele chega: ei, professor, foi tão difícil. O outro professor lá passou um negócio mó tenso. O outro professor não tem nem noção, botou as coisas pra gente fazer, tinha que entregar ontem o trabalho dele e a gente se bananou de coisa, eu não consegui. Só deixa eu entregar amanhã, pastor. Beleza. Chegando no terceiro trabalho: e aí, gente, cadê o trabalho? E aí, professor, até o fim de semana rola, né? A gente vai achando que graça é dado, vira obrigação, vira o normal. A gente peca, chega à noite, foi mal Deus, e tá tudo bem. Outro dia a gente fala o que a gente quiser, chega à noite, e aí, Senhor, tranquilo e favorável, né? Tranquilo e tal. E é isso. Deus não tem obrigação nenhuma de te perdoar.
Deus não tem obrigação nenhuma de não te transformar numa estátua de sal em cada olhada para trás que você dá. Deus não tem obrigação nenhuma de não te matar a cada momento que você come do fruto do pecado. Deus não tem obrigação nenhuma de fazer nada. Deus nos perdoa por misericórdia. Deus nos perdoa porque é gracioso. Deus nos perdoa porque é bom. A gente deveria chegar diante dele, de joelhos, clamar por misericórdia e ainda levar ao inferno na hora. Mas não, ele assente, ele nos abençoa e ele nos perdoa. Porque é isso que Eliú diz aqui em seguida. Se alguém se dirige a Deus dizendo: sofri, não vou pecar mais, ensina-me o que eu não consigo ver, se cometi injustiça, jamais voltarei a praticá-la. Será que Deus deve recompensá-lo, segundo o que você quer ou não quer? Será que ele deve dizer: escolha você e não eu, diga o que você quer, fale? O que Eliú está dizendo é que se você chega em Deus: ei Deus, pequei, não vou pecar mais não, desculpa aí, nunca mais faço. Será que Deus tem a obrigação de fazer alguma coisa? Nenhuma. Você merece o inferno, você merece ira, você merece a justa vingança de Deus contra você. Como é que você pode no sofrimento olhar para cima e dizer: Deus não está dando o que eu mereço? Deus não está dando o que é justo? Sabe quando é que a gente se desvia? A gente se desvia quando a gente começa a achar que Deus nos deve alguma coisa. Aí no primeiro carro que bate, aí na primeira vez que o marido põe a galha, aí no primeiro filho que abandona, aí na primeira doença que te deixa assustado, aí a fé vai embora. Ei Deus, qual é? Não faltei um cu de oração. Dei o dízimo todo mês. A mulher do trabalho vivia dando em cima e nunca fez nada além de olhar. Eu mereço. A verdade é que a gente abandona a fé quando começa a achar que há alguma justiça ao nosso favor. Quando a única coisa que está ao nosso favor é misericórdia. É algo que a gente não merece. É Deus agindo por pura e completa bondade. Qualquer coisa além do inferno já é lucro, já é mais do que aquilo que Deus deveria nos dar. A gente peca quando acha que Deus está sendo injusto. O que a gente precisa no sofrimento, então, é lembrar que Deus continua agindo de acordo com a sua justiça, mesmo que as nossas circunstâncias de vida sejam as piores. A gente não merece uma vida melhor. E Deus ainda assim é muito bom e gracioso conosco. Ao fim do capítulo 34, Eliú continua dizendo: os homens que têm entendimento me responderão. O sábio que me ouve dirá: Jó falou sem conhecimento, e nas palavras dele não há sabedoria. Quem dera Jó fosse provado até o fim, porque ele respondeu como homem iníquo, pois ao seu pecado acrescenta rebelião. Entre nós, em tom de zombaria, bate palmas e multiplica suas palavras contra Deus. E que ele está repreendendo Jó por aquilo que Jó falou na sua defesa contra seus amigos. Em terceiro lugar, é que a gente entra no capítulo 35, Jó peca ao se exaltar acima de Deus. Eliú disse ainda: você acha que é justo dizer: a minha justiça é maior do que a de Deus? Porque você diz: de que me serviria ela? Que proveito tem o seu não pecar? Jó parece se erigir num altar maior do que ao de Jeová, dizendo que sua justiça é maior do que a justiça do Senhor. E de que essa justiça não serve de nada, porque ele continua apanhando de Deus. Eu darei a resposta a você e aos seus amigos também. Aqui ele entra. Olhe para o céu e veja. Contemple as altas nuvens acima de você. Se você peca, que mal causa a Deus? Se as suas transgressões se multiplicam, que prejuízo isso poderia trazer a ele? Se você é justo, o que está dando a ele ou o que ele recebe da sua mão? A sua impiedade só pode fazer mal ao homem, e a sua justiça só pode dar proveito ao filho do homem. O que ele está dizendo é: o que você faz para alcançar Deus e machucá-lo e feri-lo? Você consegue subir no céu e dar um beliscão em Deus? Você consegue subir no céu e dar um presente para Deus? O que você pode fazer na sua iniquidade ou na sua justiça para alcançar o próprio Senhor? Ora, eu posso descer aqui desse púlpito, você pode me dar um livro de presente, você pode me dar um abraço, você pode me dar uma perda de mão, você pode me dar um murro. Você me alcança, eu te alcanço. O que é que nós podemos fazer para alcançar Deus? Para prejudicá-lo? Para ajudá-lo? Deus está nos céus. Deus é o Senhor, Deus está acima de todos. O nosso pecado nos prejudica. A nossa justiça nos ajuda no caminho desse lado do sol.
A gente não acerta Deus. A gente não alcança Deus. Então como é que a gente pode achar que Deus é menor do que nós? Como nós podemos achar que estamos sabendo mais das coisas do que Deus? Que entendemos mais dos nossos caminhos do que o Senhor entende? Que sabemos como nossa vida deveria ser governada melhor do que Deus sabe? Como nós podemos achar que a nossa justiça e o nosso senso do que é certo é superior ao de Deus? Por causa das muitas opressões, ele vai dizer, as pessoas clamam por socorro contra o braço dos poderosos. Mas ninguém diz, onde está Deus que me fez, que inspira canções de louvor durante a noite, que nos ensina mais do que os animais da terra, nos faz mais sábios do que as aves do céu. Clamam, porém ele não responde, por causa da arrogância dos maus. Só gritos vazios Deus não ouvirá. O Todo-Poderoso não lhes dará atenção. Eliú está dizendo que o homem orgulhoso, ele ora. Viu? O orgulhoso ora. Mas o orgulhoso ora com o coração altivo. Sabe quem ora no livro de Jó, logo no comecinho? Satanás. Satanás chega diante de Deus, dos céus, e fala com Deus. Orar não é isso? Não é falar com Deus? O diabo fala com Deus. Os anjos caídos têm uma excelente teologia, sabem de tudo, viram tudo. Não tem debate teológico no inferno. Não tem teólogo, não tem seminário lá no inferno. Eles sabem das coisas, eles falam com Deus tranquilamente. A diferença é que nós podemos falar com Deus com um coração altivo. Nós podemos orar orgulhosos, sem nos submetermos à boa mão do Senhor, que deseja nos instruir e nos guiar em tudo. Nós podemos, no meio do sofrimento, orar. O sofrimento pode nos colocar de joelhos, mas de joelhos só no pé, de joelhos só no físico, de joelhos só para ficar em cima da rótula. Nossa alma, o nosso espírito, o nosso coração continua erguido, com dura cerviz, contra o Senhor. Pecamos quando no sofrimento, ainda que orando, não nos humilhamos diante dele. Não entendemos que ele sabe o que é melhor para nós. Não oramos com fé, confiantes que ele é bom, que ele é galardoador, que ele nos recompensa, que ele é justo, que ele é fiel. Oramos, mas oramos com o coração de quem acha que sabe o que Deus deve fazer. Oramos, mas oramos como quem dá instruções para Deus, e não como quem confia, não como quem espera, e não como quem confiantemente sabe que a nossa causa está diante dele. Quando Eliú diz isso, parece que Eliú está dizendo que Jó era um orgulhoso contumaz, que não ia nunca ser ouvido por Deus, porque Deus não ouve a oração de um homem orgulhoso como Jó era orgulhoso, assim como Deus não ouve a oração de maridos que maltratam as esposas. Não é isso que Paulo diz, que quando o marido não é um bom marido para sua esposa, Deus nem ouve a sua oração. Suas orações são interrompidas. Não é? Deus não ouve a oração do orgulhoso. Tiago vai dizer, aqui citando o profeta, que Deus se opõe aos orgulhosos e que ele assente aos humildes. Deus é contra, Deus está em oposição, Deus é inimigo do homem orgulhoso. Mas Deus dá atenção àquele que vive em humildade. Você pode estar orando para alguém que está contra você, quando a sua oração não é uma oração de humildade. E parece que Eliú está dizendo isso sobre Jó. Mas veja, Eliú, ao contrário dos amigos de Jó, percebe a complexidade de Jó. A gente viu ao longo dos sermões que Jó tanto misturava santidade com injustiça, que Jó falava coisas erradas sobre Deus, mas que Jó também tinha vislumbres da grandeza do Senhor. E Eliú percebe isso. E por mais que Eliú diga que Jó pode estar passando por esse momento de altivez diante de Deus, ele ainda diz assim: Jó, ainda que você diga que não o vê, a sua causa está diante dele. Deus ouviu a causa de Jó. E ele diz: Jó, Deus não ouve os orgulhosos, você está agindo com altivez, mas tua causa está diante de Deus. Ele entende essa complexidade de um coração que fala palavras vazias contra Deus, que erra, que peca, mas que também é um coração que está preocupado com o Senhor, que também está diante de Deus. Por isso, espere em Deus. Esse talvez seja o único encorajamento que Jó recebe ao longo do livro inteiro. E é o único encorajamento certo. Não era se arrependa, Jó. Não era mostra quais são os teus pecados ocultos, que era tudo que os amigos de Jó diziam. Era Jó, ainda que você não esteja vendo, Jó, tua causa está diante de Deus, espera em Deus.
E era tudo que Jó precisava, não era se exaltar sobre o Senhor, era esperar, porque o orgulhoso não espera, porque o orgulhoso não tem paciência, porque o altivo quer que Deus resolva agora, quer que Deus solucione hoje, não quer que o problema dure. E às vezes a gente tem que esperar, e esperar mais uma vez, e mais um ano, e 2, às vezes esperar mais 80, até que a gente saia dessa vida e vá para o reino de glória. A gente espera, a gente peca no sofrimento porque a gente é orgulhoso, a gente se acha maior que Deus e a gente não quer esperar o tempo de Deus. Ah, meus queridos, mas Deus nunca se atrasa, Deus nunca se adianta, Deus sempre chega na hora, Deus sempre faz as coisas no tempo certo, Deus sempre nos dá na hora que a gente realmente precisa, porque Ele sabe quando é que a gente realmente precisa. Mas agora, vai dizer Eliú, porque Deus na sua ira não está punindo, nem fazendo caso das transgressões, e aqui ele está falando das acusações que Jó faz de que Deus não está punindo os ímpios, mas o está maltratando. Você abre a sua boca com palavras vazias, amontoando frases sem sabedoria. Jó não espera, Jó não aguenta mais esperar. Jó acha que Deus deveria estar fazendo outras coisas nesse momento, e Deus não estava. E por isso Jó peca ao se exaltar acima de Deus. No sofrimento, espera. No sofrimento, exerce paciência. Não se acha melhor que Deus, não julga que sabe mais que Deus, espera. Porque Deus, no tempo dele, vai agir da forma correta. Em quarto lugar, e aqui a gente entra no capítulo 36, Eliú vai dizer que Jó peca ao achar que Deus não se importa, que Deus não está nem aí para ele, e que todo aquele sofrimento representava o abandono de Deus. Ele vai dizer, Eliú seguiu falando e disse, mais um pouco de paciência e eu lhe mostrarei que eu tenho mais argumentos a favor de Deus. E que a gente entende que Eliú está defendendo o Senhor acima de qualquer coisa. Trarei o meu conhecimento de longe e atribuirei a justiça ao meu Criador. Porque, na verdade, as minhas palavras não são falsas. Quem está diante de você é senhor do assunto. O tom de Eliú é forte, soa até arrogante. Mas é arrogante se for mentira. Se isso não for verdade, ele está sendo arrogante. Mas se o que ele diz é verdade, então aqueles homens deveriam ouvi-lo, porque estavam se sobressaindo contra a verdade de Deus. Então ele diz, eis que Deus é grande e não despreza ninguém. Essas frases são antagônicas. Porque se alguém é grande, geralmente despreza. Geralmente diz, quando tu for famoso, tu não esquece de mim não, hein? Quem é grande despreza, é o normal. E ele diz, Deus é grande e não despreza ninguém. Deus é grande e Deus se importa. Deus está acima de tudo e de todos e ainda assim Ele se importa conosco. Ele é grande na força de sua compreensão. Deus compreende, Deus vê, Deus está perto. Ele não poupa a vida do ímpio, mas faz justiça aos aflitos. Deus não tira seus olhos dos justos, pelo contrário, os assenta no trono com os reis, para sempre, e eles são exaltados. Se estão presos com correntes e amarrados com cordas de aflição, Ele lhes faz ver as suas obras, as suas transgressões, e que se mostraram arrogantes. Abre-lhes também os ouvidos para a instrução, e ordena que se convertam da iniquidade. Se ouvirem e o servirem, acabarão os seus dias em felicidade e os seus anos em delícias. Porém, se não ouvirem, serão passados pela espada e morrerão na cegueira. Os ímpios de coração alimentam a ira, e quando são aprisionados por Deus, não clamam pedindo socorro. Perdem a vida na mocidade e morrem entre os prostitutos cultuais. Deus livra o aflito, por meio da sua aflição e pelo sofrimento, lhes abre os ouvidos. Deus se importa. Os ímpios são condenados por Deus. Deus vê a maldade dos ímpios e Deus ouve o clamor dos necessitados. Deus livra o aflito e livra o aflito por meio da aflição. E através do sofrimento abre os ouvidos. Deus fala através da dor e Deus nos livra através da aflição. Não é esse o consolo que a gente quer. Porque o que a gente quer é se livrar da aflição. O que a gente quer é se livrar do problema. O que a gente quer é que o sofrimento passe. E Deus
nos livra através da aflição e Deus nos dá ouvidos melhores através do sofrimento. Você quer ouvir a Deus? Você quer ouvir a voz de Deus na sua vida? Você quer que Deus te instrua, que Deus te livre dos males da condenação vindoura? Deus vai te colocar em situações de dificuldade. Deus vai te colocar em situações difíceis. Faz parte da vida e faz parte do cuidado de Deus. Se você vem para a fé esperando apenas que Deus lhe dê uma vida melhor, desculpa, você veio para a religião errada. Se você veio para o cristianismo esperando ter paz no coração, uma cabeça tranquila no travesseiro, uma vida um pouco mais alegre, desculpa, eu indico terapia. Aqui talvez você saia mais triste. Aqui talvez as coisas fiquem mais difíceis. Talvez Deus te coloque em situações piores. Mas eu garanto que você vai sair ouvindo melhor aquilo que importa. Sendo livrado do sofrimento que é eterno. Sendo guardado de uma surdez que seca a tua alma. É através do sofrimento que Deus mostra que se importa. É através de nos colocar em situações de dor que Deus mostra que está do nosso lado. E isso é o tipo de coisa que o mundo não aceita. É o tipo de coisa que o modo como as pessoas interpretam o cristianismo, sabe, as pessoas rejeitam. Porque dizem que não, ter religião é uma coisa que faz bem, a religião dá uma paz e as pessoas são crentes porque ajuda a ver propósito na dificuldade. Não, querido, você é crente porque você entendeu que para ouvir a Deus você vai dizer não para essa vida e vai passar muitas vezes por várias e várias situações que não fariam sentido se não houvesse um Senhor falando por meio delas. Porque se fosse só pelo sofrimento, se fosse só a dor, você faria tudo para evitar. E sim, a gente tem que fazer tudo para evitar. Mas quando Deus nos coloca em dificuldade, é nesse momento que a gente para ouvir o que é que o Senhor quer nos dizer através da quimioterapia. O que é que o Senhor quer nos dizer através da artrite? O que é que o Senhor quer nos dizer através da solidão prolongada? O que é que o Senhor quer nos dizer através das dívidas? O que é que o Senhor quer nos dizer através da morte? Através do assalto? Através da perda de um ente querido? Através da internação, através da depressão, da ansiedade, da angústia, de tudo que está à nossa volta e que nos ataca, e que nos machuca de muitas formas. Deus fala, e a gente pode ouvir a voz de Deus nisso tudo. Quando a gente aprende a ouvir a voz de Deus por meio do sofrimento, Deus nos dá instrumentos para que a gente consiga permanecer quando tudo é mais difícil. Assim também a você, ele continua. Deus procura tirar da angústia e levar para um lugar espaçoso, em que não há aperto, e para o conforto de uma mesa cheia de comida saborosa. Mas você se enche do juízo do perverso, e por isso o juízo e a justiça o alcançarão. Tenha cuidado para que a ira não o leve a zombar, nem permita que a grande quantia do resgate o desvie. Será que ele levará em conta as suas lamúrias e todos os seus grandes esforços, para que você se veja livre de sua angústia? Não suspire pela noite em que os povos serão tirados do seu lugar. Cuidado, não se incline para a iniquidade. Você parece preferir a iniquidade à sua miséria. Você parece preferir a iniquidade à sua miséria. O que ele está dizendo é que Jó está tão mal no seu sofrimento que Jó parece preferir falar palavras de pecado do que continuar naquele período de sofrimento, quando nós deveríamos preferir o maior dos sofrimentos ao menor dos pecados. Ele aqui está consolando Jó e incentivando Jó. Cuidado, Jó, cuidado. Cuidado com o que você ouve, cuidado com o que você fala. Não deixe que a ira te leve a falar coisas erradas e ao achar que Deus não se importa. Deus quer te tirar dessa angústia, Jó. E as palavras de Eliú são palavras boas. Deus quer tirar da angústia e te levar para um lugar espaçoso. Deus vai te colocar numa comida, numa mesa farta. Espera, Jó, mas ele, infelizmente, não estava querendo esperar por causa do seu sofrimento. Eis que Deus se mostra grande em seu poder. Quem é mestre como ele? Quem lhe prescreveu o seu caminho? Ou quem lhe pode dizer, cometeste uma injustiça? Lembre-se de exaltar as obras de Deus, que as pessoas celebram, toda a humanidade olha para elas, as pessoas as contemplam de longe. Eis que Deus é grande e não o podemos compreender. O número dos seus anos não se pode calcular. Ele atrai para si as gotas de água que de seu número dos seus anos não se pode calcular.
Ele atrai para si as gotas de água que de seu vapor destilam em chuva, a qual as nuvens derramam e gotejam sobre a terra em grande abundância. Pode alguém entender como ele estende as nuvens e como os trovões ecoam em sua tenda? Eis que ele espalha sobre elas o seu relâmpago e encobre as profundezas do mar. Pois essas coisas ele julga os povos. Pois por estas coisas ele julga os povos e lhes dá alimento em abundância. Enche as mãos de relâmpagos e os arremessa contra o adversário. O fragor da tempestade dá notícias a respeito dele. Dele que é zeloso na sua ira contra a injustiça. Há um Deus que é poderoso. Há um Deus que manifesta o seu poder, que traz chuvas que fazem bem àquele que precisa de água no seu campo, chuvas que trazem dor e desgraça sobre aqueles que Deus está trazendo o mal. Deus continua grande, Deus continua se importando. Não pense que o sofrimento significa que Deus não se importa. Pecamos quando achamos que Deus nos abandonou no sofrimento. Pecamos quando achamos que o nosso sofrimento significa que Deus está longe. Muitas vezes o nosso sofrimento é Deus chegando perto demais. Às vezes dói porque Deus está perto demais. Se você quer mais da presença de Deus, às vezes a nossa carne não aguenta. Às vezes a gente não está preparado para as circunstâncias difíceis que vêm, para que nós possamos ter mais da presença do Senhor. Veja, meu querido, você adora um Deus que foi assassinado numa cruz romana. Você adora um Deus cujas mãos tinham cicatrizes de pregos. Você adora um Deus cujo lado foi ferido com lança. Você adora um Deus que vestiu uma coroa de espinhos. Você adora um Deus que foi zombado, humilhado, nu, fora da cidade, para ser morto como um criminoso. Como você acha que as coisas com você vão ser diferentes? Como você pode esperar que o modo como você vai ser tratado por Deus vai ser diferente disso? Como você pode achar que ter mais de Deus, que estar mais perto de Deus, que ouvir a voz de Deus, vai ser mais do que beber do cálice que Cristo bebeu? Em último lugar, e aqui a gente entra já no capítulo 37, Jó peca por esquecer que Deus é grande. Irmãos, talvez essa seja a coisa principal que a gente tem que lembrar do sofrimento. A gente pode lembrar, claro, do amor, da graça, da misericórdia, da constância de um Deus que está perto, mas muitas vezes a gente esquece que Deus é maior, que Deus é maior do que nós, que Deus é maior que as nossas dificuldades, que Deus é maior que as nossas circunstâncias, que apesar de toda dor, de todo o sofrimento, Deus continua grande sobre tudo, sobre todos e sobre nós. Diante disso, continua Eliú, o meu coração treme e salta do seu lugar. Ouçam atentamente o trovão de Deus, o estrondo que sai de sua boca. Ele o solta por baixo de todos os céus, e o seu relâmpago chega até os confins da terra. Depois desse, ruge a sua voz, troveja com o estrondo da sua majestade. E ele já não retém o relâmpago quando se ouve a sua voz. Com a sua voz, Deus troveja maravilhosamente. Ele faz grandes coisas que nós não compreendemos. Porque ele diz à neve, caia sobre a terra, e a chuva e o aguaceiro sejam fortes. Assim ele torna inativas as mãos de todos, para que reconheçam as obras dele. Os animais entram nos seus esconderijos e ficam nas suas cavernas. De suas recâmaras cai a tempestade, e os ventos fortes trazem o fio. Pelo sopro de Deus se dá a geada, e uma grande extensão de água congela. Carrega de umidade as densas nuvens, e do meio delas irradia o seu relâmpago. Então as nuvens, segundo o rumo que ele dá, se espalham para uma e outra direção, para fazerem tudo o que lhes ordena sobre a superfície da terra. E tudo isso ele faz vir para disciplina, se convém à terra, ou para exercer a sua misericórdia. Deus é grande, Deus é poderoso, Deus está acima de tudo, Ele domina os trovões, Ele domina as tempestades, Ele fala com o som do relâmpago, Ele brilha com o brilho do trovão. A gente vive diante de Deus que manda as geadas e congela todas as coisas. Um Deus que pelo poder de sua voz traz tanto desgraça e destruição através da tempestade, quanto chuva de misericórdia em uma terra agrária em que comida e prosperidade significava chuva para molhar os campos. Deus é grande e em sua grandeza Ele traz disciplina e traz misericórdia. Isso é o mesmo que Jó disse no começo do livro. E Eliú está simplesmente repetindo para Jó o que Jó já sabia.
Eliú está dizendo: Jó, o mesmo Deus, com a mesma voz, traz desgraça e traz misericórdia. O bem de Deus, o bom de Deus você recebe, você vai rejeitar o mal. Se a gente recebe aquilo que Deus nos dá com a sua bondade, a gente vai rejeitar quando Ele age com o seu braço forte sobre nós. O problema, irmãos, é que no sofrimento a gente esquece que há um Deus acima de nós, que Deus é grande e poderoso, e que Ele é o oleiro, e que nós somos o barro, que Ele é o Criador, e que nós somos as criaturas, que Ele está acima de nós e que Ele tem o direito de fazer o que Ele quiser. Deus tem o direito de levar nossos filhos. Deus tem o direito de levar nossa saúde. Deus tem o direito de levar nossos bens. Deus tem o direito de levar nossa alegria. Deus tem o direito de levar tudo. Deus tem o direito de levar cada uma das coisas com as quais a gente se apega nessa vida, porque é dele. Veio dele, ele deu, e ele pode levar a hora que ele quiser, porque ele é grande. Porque ele está acima de nós, porque ele é poderoso, porque ele é justo, porque ele é bom. A gente não entende porque Deus faz as coisas que faz. Jó não entendia, mas a gente se submete, porque Ele é maior do que nós, porque Ele está acima de nós. Dê ouvidos a isso, Jó. Pare e pense nas maravilhas de Deus. É isso que você tem feito no sofrimento? Tem parado e pensado nas maravilhas de Deus? Lembrado de como Ele é grande, de como Ele é superior, de como Ele está acima da gente, e de como ainda assim Ele entrega graça e misericórdia a nós. Será que você sabe como Deus comanda as nuvens e como faz resplandecer o relâmpago de sua nuvem? E aqui ele começa justamente a chamar um Jó que parecia saber muito a sua própria ignorância. Será que você sabe algo sobre o equilíbrio das nuvens e sobre as maravilhas daquele que é perfeito em conhecimento? Você, cujas roupas ficam aquecidas quando há forte calor por causa do vento sul, será que você pode ajudar a Deus a estender o firmamento, que é sólido como espelho de metal fundido? Ensine-nos o que devemos dizer a Ele, porque nós, envoltos em trevas, não podemos expor a nossa causa diante dEle. Será que alguém deveria contar a Deus que eu quero falar com Ele? Se alguém fizesse, seria devorado. Eis que ninguém pode olhar para o sol que brilha no céu, uma vez passado o vento que o deixa limpo. Quem pode olhar para o sol e num dia ensolarado e ver? Se nós não podemos ver o sol, como podemos enxergar aquele que criou o sol? Do norte vem o áureo esplendor, pois Deus está cercado de tremenda majestade. Quanto ao Todo-Poderoso, nós não podemos compreender. Ele é grande em poder, porém não perverte o juízo e a plenitude da justiça. Por isso as pessoas o temem. Ele não olha para os que se julgam sábios. Temos um Deus que é grande, que não pode ser corrompido, que não pode ser subornado. Eliú encarna a sabedoria, e Eliú vem para nos lembrar que o justo também peca. Que mesmo sendo justo, Jó erra no seu período de dificuldade. Eliú está aqui para nos lembrar que mesmo o homem mais justo da terra, dentro das circunstâncias mais difíceis, falha nas suas palavras acerca de Deus. O que dirá de nós, homens fracos e frágeis, que nas menores provações erramos, blasfemamos, tememos, duvidamos, enfraquecemos? Jó também peca. E isso nos ensina que Jó não é aceito por Deus porque ele é perfeito. Jó é aceito por Deus porque ele tem uma justiça que está além de suas obras. É a mesma justiça que nós temos, que é a justiça do Messias, que para Jó viria, que para nós já veio, e que levou sobre si as nossas falhas e as nossas injustiças. No meio do sofrimento, a gente pode errar achando que Deus está contra nós, a gente pode errar achando que Deus está sendo injusto, a gente pode errar ao se exaltar acima de Deus, ou então a achar que Deus não se importa, ou então esquecendo que Deus é grande. Mas nós podemos confiar na sabedoria perfeita de um Deus que nos deu justiça em Cristo Jesus. Jó não chegou diante de Deus e foi aceito porque ele viveu o sofrimento de forma perfeita. Ele foi aceito porque houve alguém que sofreu de forma perfeita por ele. Um perfeito que sofreu e continuou perfeito em sofrimento, para nos dar
vida eterna e comunhão com Ele. É a mesma esperança que nós temos, porque nos nossos sofrimentos devemos lutar para não cair nos erros de Jó ou nos vários outros erros que estão à nossa volta. Durante o sofrimento, a gente tem que lembrar e se esforçar por lembrar que Deus não está contra nós, lembrar que Deus está falando conosco, que Ele não está sendo injusto no nosso sofrimento, lembrar que a gente não pode se exaltar acima dEle, que a justiça dEle é perfeita, que a sabedoria dEle é plena, lembrar que Deus se importa conosco, que Deus ainda é grande, mas mesmo assim, mesmo quando não lembramos, mesmo quando não lembramos, mesmo quando erramos em outras coisas, temos a confiança que há um justo perfeito que nunca pecou. Jó é o justo que erra, Jó é o justo que peca, porque ele está debaixo da justiça de alguém que nunca errou e que nunca pecou. No seu sofrimento, nas suas dificuldades, nas suas dores, lembre que mesmo nas suas falhas, há um Deus que te cobre de justiça. Que mesmo com seus pecados, mesmo quando você acha que sua mente perdeu o controle, mesmo quando teu coração já pensa e sente coisas que você se arrepende delas, lembre que há uma justiça perfeita no justo sofredor que foi Cristo Jesus, que sofreu por nós, para que no nosso sofrimento errado e injusto e falho, nós possamos confiar em seu sofrimento justo, pleno e perfeito. E que foi a perfeição dele em sofrimento que nos mantém perto de Deus nos nossos sofrimentos. Como nós não podemos prostrar a nossa vida a um Deus assim. Vamos orar, agradecer por Ele e então seguir para o fim do nosso culto. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos pela Tua palavra, pela grandeza da Tua lei. Que o Senhor possa nos abençoar, Senhor, e nos dar um bom tempo de louvor ao Teu nome, agora ao fim do culto. Nos abençoe e nos guia, no santo nome de Cristo. Amém. Atrevo-me a chegar depois de tanto andar, com feridas nos pés e chagas no coração. Pesado fardo é, vergonha e aflição. Miserável sou e corro ao teu perdão. Cansado venho a ti, imploro o teu favor. Tem compaixão de mim, sou pobre pecador. Rica salvação, infinito amor, atende o suplicar desta oração. Atrevo-me a chegar depois de tanto andar, ferida nos pés, chagas no coração. Pesado fardo é, vergonha e aflição. Miserável sou, corro ao teu perdão. Cansado venho a ti, imploro o teu favor. Tem compaixão de mim, sou pobre pecador. Rica salvação, infinito amor, atende o suplicar desta oração. Cansado venho a ti, imploro
amor, tem compaixão de mim, sou pobre pecador. Rica salvação, infinito amor, atende o